Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede para estarmos aqui para mais uma EBD online. O propósito é levar a você a palavra do Senhor, a ajudar você, querido professor, aluno, superintendente da escola dominical, e você também, que não é um professor, que não faz parte da escola, e eu quero até lhe incentivar a participar da escola dominical, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus e cresça cada vez mais no conhecimento da palavra. Queremos agradecer ao Senhor por sua vida, por sempre nos acompanhar aqui, seguindo as aulas, as orientações bíblicas. E como sempre, nosso trabalho aqui não é criar polêmica, não é desvirtuar você. Nosso alvo é levar você a ter mais e mais contato, comunhão com Deus e a sua palavra. Queremos manifestar nossos sentimentos àqueles que perderam um pai, a mãe, um tio, um irmão ou um pastor que passou para a eternidade. Como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,18, consolai uns aos outros com estas palavras, porque nós temos a certeza que brevemente estaremos todos juntos lá nas mansões celestiais. Vamos iniciar orando com o pastor Wagner. Querido e eterno Deus, Pai bendito, te agradecemos por esta oportunidade rica e maravilhosa, qual o Senhor nos concede, de estarmos em torno da Tua palavra, Senhor, nesta noite. Pai, continua abençoando cada um dos Teus filhos que estão nos acompanhando, assistindo. Ó Pai querido, em nome do Senhor, esclarece, ó Pai, a nossa mente, ilumina a nossa mente, para que nós possamos entender, Pai, a Tua palavra e assim pormos em prática. Continua usando o Teu servo, nosso pastor Osiel, em nome de Jesus Cristo, continue abençoando, dando força, dando vigor e usando ele poderosamente como o Senhor tem usado das outras vezes. Pai, continua conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos e amigos, nós queremos agradecer sempre aqui os pastores, o irmão César, o irmão Anuá, que também nos acompanham, estão aqui conosco. E nós queremos hoje estudar junto com todos os nossos queridos irmãos o tema da nossa lição, o ministério de profeta. Mais uma vez, nós queremos dizer aos irmãos que nós já gravamos uma mensagem, um estudo específico sobre isso. Lá você vai acompanhar no YouTube, se você quiser, você pode ir lá e procurar pastor Zéu Gomes sobre a profecia, ministério profético. Nós já gravamos isso aqui explicando, mas como estamos seguindo a nossa lição, escrita pelo pastor Elinaldo Renovato, nós estamos na lição de número 7 e estaremos, com a graça de Deus, explorando essa temática, ok? Para ajudar você a entender melhor esse assunto. Então, queridos, a lição, como sempre, já é de praxe, ela tem 3 pontos. Ela tem o primeiro ponto, o profeta do Antigo Testamento, como você está vendo aí. O ponto 2, o profeta no Novo Testamento. E o ponto 3, discernindo o verdadeiro profeta do falso. Então, são esses 3 pontos. A nossa temática, ela segue aí a orientação bíblica, o texto bíblico em classe, 1 Coríntios 12, Efésios 4. Nós já exploramos por diversas vezes 1 Coríntios capítulo 12 e também Efésios. De maneira que hoje nós vamos tomar Efésios 4, pastor Wagner vai ler aí, do verso 11 até o 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Muito bem, nós estaremos hoje falando sobre os profetas. Você vai encontrar esse meu livro aqui, lá na reflexão
na editora Reflexão, e eu falo sobre todos esses ministérios, inclusive o de profeta. Você vai acompanhar, tem uma pesquisa muito vasta sobre esse tema aqui desse livro, envolvendo apóstolos, profetas e assim por diante. Quando você atenta para 1 Coríntios 12 e também para Efésios, capítulo 4, 11, você tem aí a palavra profeta, ok? Você tem esse substantivo, profeta. Isso é claro. Mas a grande questão é que é necessário fazer uma distinção entre o profeta do Velho Testamento, o profeta do Novo Testamento. E será se esse ministério profético existe para a atualidade? Qual é a diferença entre ministério profético do Velho Testamento, do Novo Testamento e o ministério profético como um dom? Qual é a diferença? É isso que nós iremos estudar. Mas antes de nós estudarmos, lá em Efésios, no texto que o pastor Wagner leu, vou colocar aqui ponto 1, ok? Quando você lê, não há como você entender apenas os versos 11 a 16, como ele leu, se você não atentar para a leitura do capítulo 4, do verso 1 até o verso 16. Seria muito importante você fazer cuidadosamente essa leitura, analisar com todo cuidado esses versículos, para que você pudesse entender por que Deus vai dar homens como dons. É a primeira pergunta do texto. Por que Deus vai dar homens como dons? Há necessidade de homens, de liderança, de pastores, de guias para nós? É claro que se você pegar até um conceito natural, trivial da vida, vocês sabem que ninguém vive sem liderança. Quer seja um rebanho, precisa do quê? De um pastor de ovelhas. Quer seja um hospital, aquele hospital pode ter vários médicos, mas é preciso o quê? Um gestor. O Brasil é uma nação. Quem é que dirige o país? O Estado. Quem é que dirige o Estado? E quem dirige o município? Ninguém vive sem liderança. Isso é um princípio estabelecido por Deus lá em Gênesis. Da mesma forma, não se pode pensar a igreja sem liderança. A igreja, ela precisa de homens que são dados por Deus para estarem à frente dela. Só que esses homens precisam ser homens verdadeiramente transformados pela palavra e de caráter. Porque são esses homens que vão estar à frente da liderança da igreja. Vocês entenderam? É aqui que é muito importante. Eu já falei, quando a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2,15, está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de quê? De que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, essa liderança que vai estar à frente da obra, ela tem que ser uma liderança de caráter. Ela tem que ser uma liderança comprometida. É por isso que a Bíblia diz duas coisas aí, em destaque. Procura primeiro apresentar-te a Deus, não é logo aos homens. Só pode estar bem perante os homens quem está bem perante Deus. Às vezes eu estou aqui só querendo passar uma fachada, apenas passar uma imagem para a congregação, de que eu sou sincero, de que eu sou cristão, de que eu sou um homem que amo as ovelhas, mas Deus me conhece. Ele sabe que muitos estão no cargo, muitos estão na liderança, mas não são aprovados diante dele. Por isso que eu quero dizer aqui, estar no culto, ou dirigindo uma assembleia, ou sendo um pregador, ou um pastor, ou um profeta, ou um doutor em teologia, não quer dizer nada. É necessário primeiro manter comunhão lá em cima. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 7, eu não vos conheço. Ah, mas nós expulsamos demônio no teu nome, fizemos maravilhas. Ele diz, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então é preciso, em primeiro lugar, entender que não é errado ter uma liderança.
Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitos que estão pregando aí dizendo, não, quem tem o Espírito Santo, quem tem a Bíblia, não precisa de pastor, não precisa de líder, é por isso que eu não vou para a igreja. E quando tu adoece, tu procura quem? Você procura um médico. Quando alguém rouba a tua casa, você procura o quê? A polícia. Ok? Nós temos que atentar para isso. Rousseau falava da importância disso. Antigamente, quando se tinha autotutela, cada um procurando vingar-se por si mesmo, era um perigo. E quem fosse mais fraco, o outro tomava. Por isso que o Estado surge para isso. Já imaginou alguém viver a fé, a crença, sem uma orientação? É claro que tem Deus, tem o Espírito Santo, tem a Bíblia, mas nós podemos analisar um caso do capítulo 8 de Atos. Por que Deus não salvou diretamente o eunuco? Ele não vinha lendo? Ele estava entendendo. Ele só não sabia de quem se tratava. Porque tem gente que diz, o eunuco não estava entendendo nada. Ele estava entendendo que ele era um homem da rainha, ele era um homem de cultura. Agora ele diz, quando o Espírito Santo fala para Filipe se aproximar do carro. Aí o Filipe se aproxima. Por que o Espírito Santo, só o Espírito Santo, não deu logo toda a orientação para ele? Nós temos que entender isso. E nós temos uma geração aí que está dizendo, eu não preciso de pastor, eu não preciso de orientador, eu tenho um Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele usa homens. E é por isso que ele está em nós para nos guiar na verdade, ensinar a verdade. Aí o Filipe aproximou, aí ele disse, bom dia senhor, bom dia. O que o senhor está lendo? Eu estou lendo aqui uma passagem. Ele disse, se o senhor quiser e permitir, eu subo no carro. Está lá em Atos 8. Aí Filipe subiu, e aí passou a explicar, o homem creu e aceitou a Cristo como Salvador. Então, a liderança, ela é necessária. Agora, o que o apóstolo São Paulo começa no capítulo 4, que eu coloquei aqui uma pergunta, por que precisamos de homens? De homens com dons. Mas era correto. Era, pastor, estava correto. É de homens como dons. Por quê? Porque esses homens aqui não serão simplesmente homens, mas serão homens que serão como dons para a igreja. Esses homens serão dons de Deus. Prestem bem atenção. Eu não estou falando aqui de homens que saem da faculdade, que saem de uma alta cultura e é dado para a igreja. Não, senhores. Tudo isso é importante. Eu estou falando aqui de homens que vêm do próprio Deus, como dons que Deus dá para quem? Para a igreja. É aqui que está o importante. Agora, a grande questão é, esse homem que está liderando a igreja, esse homem que está à frente de um trabalho, foi dado como dom por Deus? Porque se vier de Deus, ele tem caráter, ele tem sinceridade, ele tem verdade, ele tem responsabilidade. Paulo diz, procura apresentar-te aprovado. Aprovado. Como obreiro que não tem de quê? Pronto. Ou seja, ele não tem que ter medo nem vergonha de nada, porque não há nada que possa macular o seu caráter, a sua conduta. No demais, esse obreiro que é dado como dom, ele não vai ser relapso, ele não vai ser um obreiro fraco, porque se ele vem de Deus, ele tem amor pela palavra, gosta de estudar a palavra. Se ele vem de Deus, ele gosta de orar, porque o homem que tem comunhão com Deus gosta de orar. Se ele vem de Deus, ele jamais vai explorar a igreja, porque ele sabe o que é que ele tem que fazer na obra de Deus. Vamos ver bem aí, 1 Timóteo, vê aí, 4,16. Como é que diz? Tem cuidado de ti mesmo. Isso. E da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então pronto, eu quero primeiro desfazer essa ideia. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, eu não preciso de orientação. A Bíblia diz que Paulo foi evangelizado por Jesus. Jesus ganhou Paulo, está lá em Atos 9. Mas se você pegar o capítulo 11, se você analisar bem, você vai ver do capítulo 11, capítulo 12, pode ler, de Atos, que quem discipulou e quem orientou Paulo, quem foi? Barnabé.
Então, que história é essa? Eu não preciso de líder, eu não preciso de ninguém. Até para a igreja acreditar em Paulo, quem introduziu ele foi Barnabé. Agora, você tem que analisar quem é o seu líder. Aí sim, não é ir para qualquer igreja, não é ir para qualquer movimento. Tem que saber quem é o seu líder. Então, Deus dá dons, homens como dons para a igreja. Por quê? Pronto, vamos lá. 4 primeiro de Efésios. Vamos começar lendo aí. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Isso. Primeiro, olhe para cá. Que andeis, nós temos o verbo andar, e nós temos aí vocar. Nós somos chamados, essa vocação aqui não é ministerial. Essa vocação aqui é a vocação para servir a Deus. Primeiro, nós não somos chamados para ministérios. Primeiro, nós somos chamados para quê? Para servir a Deus. Tem gente que só entra na igreja para ter um ministério, um cargo. Não, senhores, nós não somos chamados, porque lá para o céu não vai cargo. Lá para o céu vai quem ama Jesus. É por isso que Moody, ele diz que a vocação aqui, no comentário dele, ele diz que a vocação aqui é para salvação, é para ser como Jesus é. Nós não somos chamados só para ter ministério. Eu fui chamado para ser cantor. Eu fui chamado só para ser um grande pregador. Não, você foi chamado primeiro para ser o quê? Salvo, crente. Então essa vocação é você querer ser como Jesus é. Essa vocação é você desejar Cristo. É você querer ser salvo, ser santo, ser puro. É por isso. Se a gente seguir logo lá para o 11 e o 12, a gente vai entender errado. Entenderam agora? Mas Paulo começa dizendo, leia de novo, pastor. Olha como é gostosa a Bíblia. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, isso, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Olha que coisa linda. Que andeis como é digno da vocação. Da vossa vocação. Exorto, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como? Digno. Axios. Essa palavra aí, axios, ela quer dizer, sabe o quê? Adequadamente, conveniente. Que coisa linda, meus irmãos. Está aí, vou colocar aqui. Se você analisar isso, essa palavra no grego, axios, está aí, olha. Axios, está aqui, ó. Axios, essa palavra é adequadamente, útil, conveniente. Como é que o crente vai andar de modo conveniente, adequado? Ele tem que ter vocação. E esse andar aqui, ele está falando de conduta. Mas como é que eu aceito a Jesus? Aí eu começo a ler a Bíblia, eu começo a folhear, aí eu começo a ler, mas eu não entendo, eu não estou compreendendo bem. Eu peço, Espírito Santo, me ajude. Aí entra o papel de quem? Não. Vai entrar o papel de quem aqui? Hein? Do homem que é dado como dom. Primeiro, apóstolos e profetas. Vocês estão vendo? Lá vai. Apóstolos, profetas, evangelistas, doutores. O papel desse homem de Deus, do apóstolo, do profeta, do mestre, do pastor, é trabalhar para promover o corpo que é a igreja, para ele chegar à unidade, pronto, perfeita, que aqui é a estatura de varão, ou seja, esse corpo vai ser no geral, como Jesus é. Por quê? Porque homens estão sendo dados para preservar a vocação da igreja e o andar da igreja. Entenderam agora? Ou seja, não há como se ter uma igreja de qualidade, não há como se ter uma comunidade de salvo com um andar digno, axios, se essa igreja não tiver uma liderança. Agora imagine você, está filmando aí, irmão? Imagine você ser liderado por um pastor que não ora, um professor que não ora, um homem que não lê Bíblia, um homem que não estuda, um homem que não pesquisa, ele é só doido para estar no meio de política, é só doido para ser famoso, vai crescer? Não.
É isso que eu quero dizer para os senhores. É preciso, primeiro, vocar. E segundo, o andar digno. Ou seja, um andar conveniente. O que está faltando hoje é esse tipo de liderança. É esse tipo de homem. Homem que vem como um dom para a igreja. Quem é dado como dom, está filmando aí direito, irmão? Quem é dado como dom para a igreja, ele não quer outra coisa. Ele só quer trabalhar para que a igreja viva a vocação espiritual. Eu estou falando quem é dado para a igreja. É por isso que em Efésios está dizendo, a uns, pois, Deus. Aonde? Na igreja. É quando Deus te dá para a igreja, você quer trabalhar para a igreja, para que ela desenvolva a vocação, para que ela tenha um andar digno. Um homem de Deus vai viver para a igreja. Aí pronto. E o mais interessante aqui, eu coloquei aqui, essa igreja, ela é salva, sim ou não? Essa igreja tem vocação espiritual, sim ou não? Mas eu pergunto, essa igreja é feita de santos? Essa igreja é feita de quem? De pessoas. Pessoas o quê? Nós somos o quê? Carnais. Nós somos o quê mais? Humanos. Então olha para cá. Se eu sou uma igreja com vocação, eu quero andar dignamente, mas tem uma coisinha, eu sou ainda carnal, eu sou ainda humano. E se eu sou humano, pastor Wagner, nesse relacionamento da igreja, mesmo ela vivendo na região celestial, mas ela é feita de quê? De pessoas. E envolve o quê? E nesse relacionamento o meu andar pode se complicar, porque cada um de nós temos um dom. Além de cada um de nós termos um dom, cada um de nós tem um temperamento. Além de cada um ter um temperamento, às vezes eu não sei me relacionar com os demais membros da igreja. Entenderam agora? Eu vou sair da igreja porque lá tem fuxico. Eu vou sair da igreja porque lá na igreja o pastor, ele quer ser. Eu vou sair da igreja porque a irmã falou de mim. Tu pode ir para a Batista, Presbiteriana, Universal, Fogo Santo. Tu pode ir para a igreja que lava pé, que lava mão. Tu pode ir para onde tu quiser. Aonde tu chegar é igreja com quê? E pessoas o quê? Humanas. E aonde tu chegar, tu vai precisar de quê? Aí pronto, um biblista do Novo Testamento, Fox, ele diz o seguinte: aonde você chegar, na igreja, tem pessoas de diversas etnias, tem pessoas de diversas culturas. Na igreja tem pessoas que tem cada coisa, não é assim, tem cada bobagem. Eu mesmo aqui, eu sou pastor, tem cada irmão que vem com cada ideia para mim, que eu fico, meu Deus do céu. Um dia uma irmã chegou para mim, na igreja, e disse, pastor Zé, eu vim pagar a promessa. Eu disse, não, irmã, crente não paga promessa. Ela disse, não, mas eu estou lhe dizendo, eu vim pagar minha promessa. Eu disse, ô santa, ô querida, nós não temos esse costume. Ela disse, meu pastor, me entenda. Eu nasci, foi assim, eu quero pagar minha promessa. Eu disse, pois vamos, que eu sou assim. Né? Não vou botar dificuldade não. Jesus disse, se te mandar caminhar 1 milha, vai 2. Eu não fiquei, olha irmã, teologicamente deixa dessa besteira. Não, era a fé dela. Eu disse, pois vamos, como é que a senhora quer pagar? Ela disse, primeiro, Deus mandou eu pagar, mas é para o senhor ficar lá no púlpito da igreja, e eu vou ficar do primeiro degrau, lá da entrada, eu vou subir de joelho. E eu vou andar de joelho até eu lhe entregar a promessa. Eu disse, amém. Aí minha esposa disse, rapaz, tu vai aceitar? Eu disse, eu vou porque é a fé dela. Eu vou. Aí pronto, eu fiquei lá no púlpito, lá vem ela. Subindo cada degrau de joelho. E aí veio de joelho, eu disse, pronto. Eu disse, ô minha santa, que sacrifício, né? Mas não precisava, Jesus já pagou tudo. Meu pastor, eu quero é assim. Eu disse, então pronto. Paulo diz, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa? Pronto, se for para a glória, ela só estava usando, era o nome de Jesus. Mas estão vendo a ideia dela? Então a igreja, eu tenho que saber tudo isso aqui, senão não vou ficar em igreja nenhuma. Entenderam? Aí, meus irmãos, é que vem a importância de homens como dons. Porque esses homens, eles vão ajudar a desenvolver a vocação, vão ajudar o nosso
andar. Eles vão explicar 3 coisinhas, ou 2 coisinhas a mais: fé e realidade espiritual. Ou seja, mesmo que sejamos pessoas humanas, mesmo que sejamos santos humanos, mas tem uma coisinha: para que a cultura não destrua, para que as questões lá de fora e os temperamentos não estraguem o que Cristo fez, eu tenho que andar e eu tenho que viver. Pronto. Vocês sabem como é que tudo se acaba e poderia se acabar no relacionamento errado? Era se eu procurasse viver na fé, porque na fé eu supero tudo, na fé eu suporto. E se eu viver na realidade espiritual, mesmo que eu seja humano, mas eu vou suportar muitas coisas, porque eu tenho compreensão pela fé e eu vivo na realidade espiritual. Isso aqui é lindo, irmão, isso aqui é maravilhoso. E tudo isso aqui só pode ser trabalhado se tiver um homem de Deus para trabalhar isso aqui. Vocês entenderam agora? Se tiver um homem que é dom de Deus para a igreja. Então pronto, Paulo primeiramente ele fala isso. Vamos lá, versículo 2, só para ter uma ideia. Com toda a humildade, olha aí, e mansidão, com longanimidade. Parei, pastor Wagner, olha para cá. F.B. Meyer, ou Meyer, como alguns chamam, ele diz o seguinte: com toda humildade, é porque se eu sou cristão, e se eu vejo que tem um crente mais excelente do que eu, mas se eu vivo na realidade espiritual, eu vou ter humildade para reconhecer aquela excelência. Oh, rapaz, oh, coisa boa é a Bíblia. Está filmando aí direito, irmão? Se eu ver que tem uma pessoa que tem algo mais excelente do que eu, porque cada um tem um dom, não é assim? Mas como eu vivo na fé e na realidade espiritual, eu vou ter também a humildade de ver que ele é mais excelente. Rapaz, vai lá, humildade. Mansidão. Pronto, essa mansidão é que eu sei que na igreja tem falhas, tem irmão ignorante, mas se eu vivo na fé e tenho a mansidão, essa macrotomia, macro, não é isso? Eu vou ter a capacidade, aí você leu o 2, não é macrotomia, tá aqui ó, para itetos, tá aqui ó, para itetos, que é mansidão, ok? Essa mansidão aí, na verdade ela está falando de uma pessoa que tem bondade, de uma pessoa que tem gentileza, que a macrotomia é da longanimidade. Essa daqui é de gentileza. Eu posso ter gentileza, eu posso ter a capacidade de suportar, sabe por quê? Porque eu vivo na fé e na espiritualidade. Pronto, vai. Longanimidade. Isso. Suportando-vos. Aí a longanimidade, não é isso? Isso. É no verso 2 também. Tá aí, ó, que é a macrotomia, né? Sim. Que é a paciência. Vai lá. Suportando-vos uns aos outros em amor. Ah, a igreja pode ter pessoas de todas as etnias, pode ter pessoas de vários lugares e temperamentos. Mas como é que esse corpo vai funcionar bem? Se essa igreja, ela tem uma vocação espiritual, um andar espiritual, vive na fé, vive nas realidades espirituais, ela pode suportar tudo. Porque ela não está mais no mundo humano. E é no mundo humano que a pequenez, o aspecto medíocre acontece. No mundo humano, eu quero ser arrogante. No mundo humano, eu não suporto o outro ser melhor do que eu. É ou não é? E olha para cá, na igreja está cheia de crente assim, professor da escola dominical assim, pastor assim. Tem uns que não suportam você ser melhor do que ele. E nós temos que entender que tem essas questões. Aí Paulo explica tudo isso. Mas a segunda coisa é a importância da liderança. Vamos lá, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, isso, e outros para profetas, isso, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pronto. Pastor Wagner falou aí. Vamos lá. Primeiro, filma aqui, meu filho. Nós temos primeiro o quê? Apóstolos. Depois? Profetas. Depois? Evangelistas. E depois? E mestres, né? Tudo isso aqui eu já gravei. Não é isso, Caio? Está lá, quem quiser. Cada ponto desse aqui nós já exploramos, ok?
Então o pastor Wagner leu ali. Qual é a importância, pastor Zéu, de uma liderança, de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista, de um pastor, de um mestre, de um doutor? Por que Deus colocou isso? Primeiramente, se você analisar aí, esses apóstolos, eles trabalhavam a formação da igreja. Está aí, apóstolos trabalhavam a formação da igreja. E depois vem o quê? Vem o profeta. O que é o profeta? Esse profeta, ele tem uma mensagem de revelação para a igreja. Ele é a voz enérgica. Ele é aquele que proclama, que grita, que clama. Enquanto que o apóstolo vai abrindo o caminho. O apóstolo é como um capitão do mato. O apóstolo é quem vem quebrando tudo, é quem vem evangelizando, fazendo o trabalho de um missionário. Mas logo depois vem a figura do profeta. É aquele que o apóstolo abriu o trabalho, mas o profeta vem com a mensagem enérgica. O profeta vem com a palavra viva de Deus. Eita coisa boa. Está aí, primeiro aqui, ó. Apóstolos, formação da igreja. Profeta, homem com revelação sob a inspiração de Deus para pregar a palavra. Vê aí 14:3 de 1 Coríntios. Bote aí. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Está vendo? Aí está o propósito. Então esses homens, eles são dados para a igreja. Primeiro, vamos lá. Vocês aí bem forte. Pode levantar seu microfone que pega a voz tudinho. Primeiro, para que tem a liderança? Ensinar as verdades espirituais. B. Promover o crescimento. E C. Evitar os extremos. Pronto. Por que eu preciso de uma liderança? Imagine uma igreja sem ninguém para liderar um culto. Hein? A bagunça está certa. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, que ele leu aqui 14, que o nosso Deus não é Deus de confusão. Então perceba, por que eu preciso de uma liderança? Agora vocês se lembram que eu falei que só se for homens dados por Deus. Se não for dado por Deus, é bagunça. Quando é dado por Deus, esse homem ele quer ensinar as verdades. É por isso que ele estuda, ele pesquisa, ele se compromete com a verdade, ele se compromete com a oração, ele quer pesquisar os textos bíblicos. Quando tem uma novidade que todo crente se assusta, ele vai para os pés de Jesus, ele vai consultar a Bíblia, ele quer que a igreja coma, mas coma um alimento bom, saudável, ok? Ele tem esse desejo de ensinar as verdades espirituais. E depois, um verdadeiro pastor, um verdadeiro mestre, um verdadeiro homem de Deus, ele quer que os crentes fiquem na igreja naniquim? Ele quer que os crentes sejam atrasadinhos? Ele quer que os crentes vivam só de pula-pula? Ele quer que os crentes cresçam. Eu preguei terça, aliás, a quinta, eu preguei quinta-feira, citando 1 Coríntios 13, Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, andava como menino, pensava como menino, agia. Mas quando eu cresci, eu deixei o quê? Pronto, é assim. O pastor verdadeiro, ele não quer que a igreja fique raquítica, anã. Ele quer que a igreja cresça no conhecimento da palavra. E isso é como o pai que quer ver o filho bem, coloca nas melhores escolas. Então o verdadeiro pastor, ele quer o melhor estudo para a igreja. Ele quer a melhor pregação para a igreja. Esse é um homem que é dado como um dom. Ele não quer empurrar qualquer comida na boca dos crentes. Ele não quer panturrar os crentes com qualquer coisinha. Ele quer levar o melhor alimento, porque ele quer promover o quê? Crescimento. E se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Pedro 2, verso 2, aí tem lá, desejar ardentemente como menino recém-nascido, o leite racional, puro, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então perceba que a liderança, ela tem que promover o crescimento. E sabe como é que o pastor promove o crescimento? É chamando os crentes para a oração. Não é só para monte não, você pode ir para o monte. Mas ele quer promover o crescimento, é chamar o crente para a oração, chamar o crente para o estudo bíblico, chamar o crente para o culto de ensino, chamar o crente para uma escola bíblica, chamar o crente para um seminário bíblico, porque ele quer promover o quê? E crescimento só se promove com o quê?
com estudo, com ensino. Inclusive Jesus disse lá em Mateus 28, 19 a 20, fazei discípulo de todas as... Pronto, como? Ensinando. Está aí. Discípulo não se faz com grito, nem com pula, nem monte. Discípulo se faz ensinando. Então, um homem de Deus, um pastor comprometido, um homem chamado pelo Senhor, às vezes, até o pastor, ele não teve tanto acesso nas escolas, ele não é aquele homem tão culto, mas como ele vê que a igreja precisa, ele vê que há elementos na igreja, há professores cristãos sinceros, há professores verdadeiros, então ele chama, irmão, vamos promover uma escola bíblica aqui. Não é assim? Irmão, vamos promover um seminário. Irmão, eu quero a escola dominical. Veja aí, você é pedagogo. Mas eu estou falando de pessoas também que são crentes. Porque às vezes tem pedagogo na igreja, mas ele não é crente de verdade. Aí a vida dele é só criticar. Agora, um pastor que tem o chamado de Deus, e ainda que ele não tenha frequentado as academias, mas se ele tiver um chamado e um crescimento espiritual, ele vai pegar instrumentos da igreja e vai colocar nessas atividades. Olha, irmã, eu não sei muito bem isso aqui, eu estou estudando, mas eu queria... Porque é o seguinte, tem pastor que não fez faculdade, mas ele é um autodidata. É ou não é? Ele é um autodidata. Porque não é só faculdade, no tempo que os homens lá atrás, a escola vai surgir com a China. No tempo que os homens estudavam lá atrás, eram estudando um com o outro. Ela era a escola peripatética, era a escola do andar. Então pronto. Então hoje, tem muitas pessoas que são até formadas e quase não sabem de nada. O melhor é ser bem informado. E tinha pastor que era bem informado, por quê? Porque estudavam, pesquisavam. E o mais importante é você atentar para isso aqui. É você atentar que, se você, querido pastor, está filmando aí direito, irmão? Meu querido pastor, falando aqui para o senhor, se você não teve as lutas, as dificuldades lá atrás, lhe impediram para frequentar uma faculdade, uma universidade, uma escola, não há por que chorar e nem por que temer. Basta estudar, pesquisar. E você também pode usar, ou o Senhor, com todo respeito, pode usar pessoas da igreja que frequentaram a academia, a escola, a universidade, para promover o crescimento do corpo de Cristo. Não é assim? Então pronto. E a outra coisa? Pronto. Na igreja tem crente saliente? Tem ou não tem? Na igreja tem um líder também saliente? É por isso que é preciso uma liderança. Porque tem hora que a ovelha quer passar na frente do pastor. Pronto, tem ovelha que ele é o seguinte, irmão. Ela tem irmão, vou explicar aqui. Eu sempre digo, tem crente que é como Pedro e tem crente que é como Judas. O Pedro, ele era afoito. Quando disseram, Jesus ressuscitou, ele foi, João também. Mas quando chegou lá, um ficou de longe olhando, e o que foi que o Pedro fez? Pulou dentro. Então tem crente que é afoito. Ele só precisa de uma regulagem. Então tem crente que é assim, tem crente que a gente fala bem aqui, irmão, ele já está fazendo. Mas não é porque ele quer se amostrar, é porque ele é afoito. Mas tem outros que são como Judas, maléfico, de natureza ruim. E aí o pastor, ele tem que saber que na igreja tem um crente ligeirinho, na igreja tem um crente paradinho, tem um crente marcha lenta. Na igreja tem um crente marcha ré, ele só anda para trás. Não, agora não, que ele só quer ter cautela. É ou não é? Então tem crente de todo jeito. Na igreja tem um crente em pipoca. Qualquer coisinha ele já está pulando. Eita glória! Não é assim? Mas é só pula, não é assim? Então na igreja tem tudo. Aí, se não tiver um líder, porque a igreja de Deus é como uma carpintaria, tem todo tipo de instrumento. Mas é necessário o coordenador. Você vê que eu posso ter o melhor pedreiro, mas a obra tem que ter o quê? Tem que ter o mestre de obra. E além do mestre de obra, tem que ter depois o quê? O engenheiro. Olha como é. Lá fora é assim, por que na igreja não pode ser assim? É ou não é, irmãos? Vai construir um prédio, primeiro chama o engenheiro. Mas depois do engenheiro, você chama quem? Um mestre de obra aqui. Ele vai executar. E o mestre de obra contrata quem? Os pedreiros. E os pedreiros contratam quem? O ajudante. É assim. E o ajudante? Aí não tem mais nada. É assim. Então tu te controla.
Tu te controla. Porque vocês sabem que o Platão, ele criou naquela ideia dele de um mundo melhor, aí ele dizia, não, o governo vai ser melhor, o Estado vai ser melhor se for dirigido por filósofo. Aí ele faz as classificações. E aí ele diz que aquele que não tem estudo nenhum, ia fazer outros serviços. Era a ideia dele. Mas eu quero dizer que todo serviço é digno. Todo serviço é digno. Só que dentro da vida tem essas escalas. E eu tenho que entender isso. Porque tem homens, até no mundo natural, que nasceram para liderar. Sim ou não? É assim. E na igreja tem homens que nasceram para liderar. Às vezes a pessoa diz assim, eu era para estar ali naquela igreja. Deus, ele coloca cada um no nível que ele sabe que é necessário. Não é assim? Pronto. Você vai ver lá em Êxodo 18. Coloca chefe de 100, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 10. 1000, 100 e 10. Às vezes tu pensa que tu sabe dirigir um grupo de 1000, mas Deus sabe que tu só pode dirigir o grupo de quem? De 100. Às vezes tu pensa que pode dirigir o grupo de 100, mas Deus sabe que tu só pode dirigir o grupo de quem? De 10. Então te conforma, rapaz. A diferença não está em você ser líder de maior igreja. A diferença é que quando Deus te dá como um dom, Ele sabe qual é o teu trabalho dentro daquele grupo. Se tu for trabalhar com 10, Deus sabe que tu vai deixar o nível do 10 também como o nível de 1000. Ele vai deixar tudo excelente, porque quem dá é o Espírito Santo, Ele distribui como Ele. Agora Deus sabe a estrutura. Pronto, eu vou dar um exemplo para vocês. Quem foi o homem que Deus usou para fazer o Pentateuco? Pronto. Quem foi? Moisés. A Bíblia diz em Atos 7:22 que ele era formado em toda a ciência do Egito. Quem foi o homem que Deus usou para escrever mais cartas no Novo Testamento? E aí vocês já sabem quem é Paulo. Cada um no seu devido lugar. Cada um. Então pronto. Deus dá homens assim. Aí Deus coloca homem para evitar o quê? Aí os crentes, todo mundo cooperando com alegria, está lá em Atos capítulo 5, 1 a 5, todo mundo contribuindo com alegria, a igreja crescendo, de repente um casal se amostrando. Como era o nome deles? Os dois se amostrando, querendo popularidade, e aí queria enganar quem? Pedro e Deus. Aí pronto, estava tudo bonitinho, chegaram lá. Aí, olha, nós vendemos por tanto. Aí o Pedro disse, não senhores, vocês estão mentindo. Olha a importância da liderança. A igreja, irmão, ela é cheio de extremos. Tem crente aí, meu irmão, que é louco. Tem crente aí que faz loucura. E aí, não tem? Aí se o pastor não tiver... Um dia desse um amigo meu me contou que a irmã chegou na igreja, aí ela com um saco, e ela se cobrindo de cinza e dizendo que tinha que entrar daqui na igreja, porque no Antigo Testamento, os irmãos, quando estavam em luta, se cobria com saco e cinza. Já imaginou? Aí a irmã se jogando cinza, em pleno século 21. Aí o pastor disse, não, irmã, não precisa mais isso não. Tem crente, irmão, que inventa cada exagero, velho, dentro da igreja, que se não tiver uma liderança capaz, equilibrada, aí o negócio se estraga. Aí o Pedro cortou logo quem? Ananias e Safira. Aí a Bíblia diz que veio o temor sobre todos, porque o equilíbrio, a postura de Pedro, evitou o quê? Os extremos. Às vezes tem irmão que não sabe. O pastor, ele tem que ser um homem equilibrado. Ele tem que saber, olha, até na hora do culto, tudo no culto, se você pegar o livro de Esdras, a forma que ele colocou a palavra, a forma que ele se posicionava, tudo tem que ser organizado. Às vezes a pessoa diz, não, isso aí não vale nada não. Mas se o líder não prestar atenção, eu li um livro sobre música na igreja, de um escritor americano, me esqueci o nome dele. Ele dá a ideia até do tipo de cor que pode atrapalhar o ambiente do culto. Já imaginou você pinta a igreja de preto? Pintou ela todinha de preto. Aí tá. Aí eu não sabia. Ele diz nesse livro dele, ele diz que até quando a igreja sai do templo, que vai para um ginásio, é diferente. É ou não é? É diferente. Então, ele mostra tudo isso. Irmão, ser líder é negócio sério. O pastor, ele tem que saber a questão do som. Aí a pessoa diz assim, não, isso aí é do sonoplasta. O sonoplasta entende de som. A questão do ambiente espiritual, da colocação, de como entrar, de como sair, é o líder. É o líder.
A liderança é importante. Você pode observar, eu estou escrevendo um livro sobre os grandes líderes da história, e se você pegar Alexandre, por que ele conquistou o mundo? Porque só ele era líder. Depois dividiu o reino dele em 4 e não prestou mais. Nunca surgiu mais como ele. Não é assim? Líder é líder. Agora, se o líder não estuda, o líder não se promove, o líder ele não pode saber de tudo, mas ele tem que saber um pouquinho de cada coisa. É assim, saber tudo, isso é muito importante, ok? Então, a liderança é necessária para evitar o quê? Os extremos. Às vezes tem um jovem que diz assim, pastor, nós queremos ir orar ali. Aí o pastor diz, vão. Aí quando de repente, olha o que a Bíblia diz, e a história, de repente o jovem começa a fazer um monte de coisa lá errada, se jogando no chão, namorando, ficando nu, que eu já sei disso. Quando o Absalão fez o pedido para Davi, deixa eu ir, não é assim? Com meus irmãos e com os filhos do rei e outros das autoridades. Aí o Davi não percebeu, disse, pode ir. Mas aí ele não sabia, por quê? Porque ele era o líder, ele não prestou atenção. O que acontece? É que o Absalão foi, não é isso? O Absalão foi. E aí matou o irmão dele, que havia deflorado a sua irmã. Entenderam aí como é as coisas? Matou o irmão dele. Por quê? Porque Davi era o líder e não foi. A liderança é muito importante, meus irmãos. Ok? E aí você vem, o apóstolo são os fundadores, os profetas são aqueles que têm uma mensagem enérgica, de revelação divina, sob o poder de Deus. Ok? Pronto, então vamos lá. Agora nós vamos aqui, correndo, nós temos aqui, primeiro a definição de profeta. Ok? Profeta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastor Ziel, o que seria esse profeta? Pronto, bem simples. Vou colocar aqui com a vermelha para não ficar... olha, você faz assim, até você que quer desenvolver o hebraico, eu sempre coloco aqui, é só para ajudar você. Aí você faz isso aqui, ó. Pronto, você faz isso aqui. Aí faz isso, ó. Navi, tá vendo aqui, ó? Olha, sempre assim, ó. Navi, aqui, ó. Pronto, Navi. Pronto. Navi é a palavra profeta, ok? Aí se eu pegar e colocar só isso aqui, olha, eu pegar, colocando aqui, ó, para os irmãos verem aqui, ó, eu colocar só isso aqui, ó, isso, e eu colocar isso, e colocar isso aqui, pronto, eu vou ter três consoantes, ok? Essa primeira consoante aqui é um N, essa segunda é um B, e essa terceira é o Aleph, que não tem correspondente. É só tipo uma vírgulazinha ao contrário. Ok? Se nós analisarmos aqui, é Navi. Navi, ela fala de um profeta que é inspirado, Strong diz, é um profeta inspirado com a mensagem do céu, revelação divina, para transmitir aos homens. Esse é só o significado. Ok? Então, Navi é o profeta. Eu vou transliterar aqui para vocês, para ficar melhor para vocês. Olha aqui, é mais ou menos isso. N, aí eu tenho aqui o A, como é uma vogal longa, eu coloco isso. Eu tenho aqui, no português, a nossa letra B, que é o Beit, eu boto assim, B, BH, ok? Aí eu tenho aqui, olha, a vogal longa, e eu tenho o Alephzinho aqui. Aqui, a gente lê Nabi, mas como não tem o daguechezinho, eu vou ler diferente. Eu vou ler Navi, ok? Navi, que é profeta, que fala de quê? Aí eu tenho, mas por que, pastor Zé? Que o senhor tirou esses pontinhos aqui e colocou só essas 3 consoantes? Porque aqui é o que é chamado de raiz. Que é raiz hebraica? Só são as 3 consoantes, ok? Você tira esses pontos, aí você tem aqui limpo. Então você tem aqui o que é chamado de raiz hebraica. E aí você tem esse Nabá, que na verdade aqui está falando de alguém que também é inspirado, ok? Mas o sentido esse sentido aqui de profeta, Navi, quer dizer alguém sob a inspiração do poder para falar a palavra de... Entenda! Está filmando aí, irmão? Aqui tem uma coisa interessante. Profeta não é orador. Profeta não é orador de púlpito. Profeta é alguém que recebe a revelação de Deus. Que orador qualquer um pode ser.
Pode fazer um curso de oratória, pode fazer um curso de arte de falar bem, e você se torna o quê? Um orador. Só que na obra de um teólogo sobre teologia do Velho Testamento, ele diz o seguinte, ele diz que a etimologia, o significado dessa palavra é incerto. Às vezes pode significar borbulhar, pode significar porta-voz de Deus, ou pode significar um homem chamado. Seja lá como for, aqui é alguém que recebe a palavra, a inspiração divina, para falar a palavra de Deus. Esses profetas, eles não eram de uma ordem, ou seja, eles não surgiam por causa de uma ordem. Não, aqui está uma ordem, um clero, que diz assim, tu vai ser profeta, tu vai ser profeta, tu... Não. Esses profetas aqui, eles nasciam com o dom de Deus e vinham sob a inspiração de Deus. É coisa linda, né, a Bíblia? É coisa linda. Então, o profeta do Velho Testamento e do Novo Testamento, eles tinham inspiração direta de Deus. Aí eles faziam 3 coisas. Vamos aí, vocês bem forte. Predizer, proclamar e explicar. O que o profeta fazia? Predizer, proclamar e explicar. Pronto. Essa era a missão do profeta. Deus usava ele para predizer. Não importava, podia ser rei, podia ser quem fosse. Mas Deus, quando mandava ele entregar a mensagem, ele ia lá e entregava. Vocês se lembram lá de Jeú, não é Jeú? Pronto. Quando o profeta entra no meio da sala, estão os soldados tudinho, está lá no capítulo 9. Ele entra no meio da sala de reis. Aí quando ele entra, aí, vê bem aí, é o primeiro reis, vamos lá, rapidinho, 9, só para a gente não fugir aqui, porque às vezes a gente cita e a gente, como é a epígrafe dele aí, só a epígrafe. O Senhor aparece a Salomão pela 2ª vez. Aí, primeiro reis, é segundo reis, é segundo reis, vai lá. Isso. Não é segundo? Olha, segundo reis, por isso que é bom consultar. Como é que está aí a epígrafe? Jeú é ungido, Pronto. rei de Israel, e mata Jorão. Pronto. Aí um profeta vai lá, aonde ele está com um exército, olha como é profeta de Deus. Aí ele chega lá e diz, eu tenho a palavra de Deus para tu, Jeú. Eu quero falar contigo em particular. Aí ele entrando no meio, todo mundo deu a palavra, aí foi embora. No finalzinho, aí eles perguntam, vê aí, se acha, o que ele queria contigo? Está bem aí. Depois que o rapaz entra, profetiza, fala para ele, pronto. Aí o que ele diz aí? Vê aí, na hora que achar. Então o trabalho aqui do profeta é predizer. E quando ele é chamado para predizer, preste bem atenção. Eu não estou dizendo aqui que é para profeta andar provocando ninguém, dizendo saliência, desrespeitando. Quando ele recebia a inspiração, podia ser um rei, podia ser autoridade, podia ser quem fosse. Mas ele tinha que predizer, ele tinha que falar a palavra de Deus. Predizer envolvia também atos, ele era um vidente. Ele podia predizer o futuro, alguma coisa a mais. E aí ele tinha a missão de proclamar a todos. Às vezes o povo estava com a consciência morta, fria, aí vinha o profeta e despertava a todos pelo proclamar da palavra de Deus. Mas a outra coisa do profeta é explicar, ok? Por exemplo, se você pegar Joel 2, 28, o profeta Joel falou sobre o derramamento do Espírito, e o apóstolo São Pedro, lá em Atos 2, ele falou sobre o que seria aquilo que Joel havia dito. Então, o profeta, ele tem a missão de predizer, ele tem a missão de proclamar, e ele tem a missão de quê? De explicar, ok? E aí você tem aqui, e o profeta no Velho Testamento? Está aqui, ó, profeta no Antigo Testamento. Como era o profeta no Antigo Testamento, pastor Zé? Muitos profetas, se você pegar Gênesis capítulo 20, eu vou citar só isso, Abraão era visto como profeta. Ok? Está lá em Gênesis 27. Abraão era profeta. Mas em que sentido Abraão era profeta? Ele estava dentro de um contexto e ele ali proclamou para o povo daquele lugar a palavra de Deus. Abraão, ele não era de uma ordem profética. Quando você achou aí? É o 11, leia. Saindo Jeú aos servos do seu senhor, olha aí, disseram-lhe, vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? Olha, este louco! E ele lhes disse, bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram, é mentira, agora fazam-no saber. E disse, assim e assim me falou, dizendo,
Assim diz o Senhor, Isso. ungiste rei sobre Israel. Então se apressaram, tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau. Tá bom, pronto, é só aí. Eles chamaram ele de quê? De louco, de doido, porque profeta era assim. O profeta ele entrava, era pelo poder de Deus, pela inspiração divina. Mas só que o profeta ele não era doido. Ele ia predizer alguma coisa futura, ele ia proclamar o que Deus tinha mandado e ele também explicava por que ele estava dando a mensagem. Então, muito cuidado. O profeta no Velho Testamento, ele tinha essa missão como um ofício. Ele falava para a nação, eles ungiam reis, ok? Você vai ver isso em Samuel. Agora, no Velho Testamento, ele tinha essa missão. Outra coisa importante, querido aluno, querido professor, é que no Velho Testamento, o profeta, muitos deles falavam oralmente a palavra de Deus, a revelação divina, mas sempre que eles falavam, às vezes sem recorrer às escrituras, mas tudo que ele falava não batia, não contrariava a escritura, aquilo que Deus falava. Tudo que Deus falava para ele, batia de acordo com a escritura. Porque a profecia, ela não pode contrariar a palavra de Deus. Está filmando aí? Tem irmão que é profeta, e ele profetiza coisa da cabeça dele, e a profecia é tão mentirosa, que ela está batendo contra a palavra de Deus. E se a palavra de Deus não diz, e se a palavra de Deus reprova, aí você tem que consultar ela. É por isso que o profeta Jeremias, ele vai dizer, aquele que tiver sonho, e aquele que tiver uma visão, mas aquele que tem a minha palavra, prega a palavra. Então, o profeta no Velho Testamento era um ofício, era um ministério, ok? No Velho Testamento. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, o profeta, ele vai diferido do Velho, porque o profeta no Novo Testamento, ele não vai ter mais um ministério profético. Ele não vai mais ungir reis. Ele não vai mais ter uma proclamação geral para a nação. Ele vai atuar mais dentro da comunidade de salvos da igreja. Entenderam agora? Então eu preciso fazer essa distinção entre o profeta do Velho Testamento e o do Novo. E o interessante é que a comunidade, ela vai recebendo aquelas mensagens proféticas e orais. Por quê? Porque eram pessoas que viviam em comunhão com Deus, que viviam em oração, e quando tinha uma voz profética, eles atendiam. Entenderam aí? Pronto. Aí você tem aqui a vontade do profeta. Vamos ver aí Romanos 9, 20 e Atos 13, 22. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Pronto. Aqui eu falei o seguinte: Deus respeita a vontade do profeta. Aí você leu o que? Romanos, né? Romanos. 9, 20. Agora 13, 22. Atos. A Bíblia é tão linda, porque aqui em Romanos 9, 20, está dizendo, quem és tu para questionar com o Criador? Mas se você pegar Atos capítulo 10, Deus mandou Pedro matar 3 vezes o animal na visão e comer. E o que foi que Pedro disse? Não vou fazer isso não. Ele falou 3 vezes. Deus então disse, tu me respeita. Não. Ele disse, rapaz, eu não estou te mandando. Aí pronto. Quando o povo chegou, foi que ele foi entender o que Deus estava fazendo. Mas Deus respeitou aquilo que Pedro estava fazendo ou não? Respeitou. Nós temos que entender isso. Tem muitos crentes que não entendem isso. Pronto, vai. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Deus só chama alguém para o ministério profético quando ele conhece o quê? O coração. Vira aí, achei Davi um homem segundo meu coração. Davi tinha falhas ou não tinha? Davi era imperfeito ou não era? Mas Deus conhecia o coração dele. Tinha muita coisa boa dentro dele. Deus só chama para ser profeta quando ele olha para lá em 1 Samuel 16, a Bíblia diz, o Senhor não vê como homem, o homem vê o exterior, mas Deus vê, pronto, o coração. Aí em quarto lugar, o ministério profético e o profeta como dom ministerial. Então é o seguinte, ainda hoje há ministério profético? Não. Cessou o ministério profético.
Hoje o que existe é o quê? É o profeta como um dom ministerial. Hoje existe o dom ministerial de profeta, mas não existe mais o ministério profético. Ou seja, não existe mais aquele ministério lá do Velho Testamento, que a pessoa ia ao profeta, consultava o profeta, buscava orientação no profeta. Não existe mais. O que existe agora é homens que Deus dá para a igreja como dom do ministério profético. Mas não existe mais ministério profético. Existe o dom do ministério profético. O pastor Estevão diz isso na obra que ele escreve. O Senhor Deus agora ele dá esses homens na contextura do Novo Testamento como o profeta, como um dom ministerial. Então outra coisa, nem todo mundo que profetiza na igreja tem o dom do ministério profético. Se você pegar Atos 21, veja aí rapidinho, Atos 21, 8, 9, você vai ver que as filhas de Filipe profetizavam. Vê aí, como é que diz? No dia seguinte, partiu o 9, né? É. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Tá vendo? Mas elas dirigiam a igreja? Está dito aí que alguém procurava ela para saber de casamento? Não. Está dito aí que alguém procurava ela para orientação? Não. O maior problema hoje é que tem crente que pensa que o irmão que dá uma profecia, ele tem um ministério. Eu vou na casa do irmão porque o irmão tem uma voz de Deus para mim. Eu vou na casa da irmã porque a irmã pode falar. A maior profecia, levanta a Bíblia de vocês. A maior profecia que vocês devem consultar é essa daqui, a palavra. Não é profeta em particular. É para isso que tem a Bíblia. Deus pode usar um irmão para te fortalecer, te edificar com uma profecia. Mas não quer dizer que ele tem um ministério profético. O fato de alguém profetizar não quer dizer que ele tem um dom para ser um profeta com ministério. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. A Bíblia mostra isso claramente para nós. Aí, em quinto lugar, então pronto, ficou certo que o ministério profético do Velho Testamento se acabou. E hoje, o Novo Testamento, nós não temos mais, em momento algum, ministério profético. Só existe o dom do ministério profético. Ok? Aquela pessoa que Deus dá para a igreja, que ele vai vir com a palavra da profecia para pregar. E também ele pode ser usado com as revelações divinas do Senhor. Ok? Vamos lá. Apóstolos e profetas juntos. Por que o apóstolo e profeta vêm logo junto? Eu já falei que o apóstolo, ele abre o caminho. Ele funda a igreja. E o profeta é o que vai edificar aquela igreja fundada com a palavra de... Vamos ver aqui. E aí basta você ler na Bíblia. Como é que diz? 2:20. Isso. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Olha. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Sabe o que diz Jürgen Roloff? Ele diz que esses dois homens aqui, eles tinham um ensino para a igreja na qual elas se alicerçavam. Pronto, por isso que ele diz que cessou. Entenderam agora? Não existe mais apóstolo e profeta no nível desses homens aqui, porque eles tinham um ensino, a doutrina. Entenderam agora? Vê o 3:5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Está vendo? Então pronto, esses dois aqui, eles estão juntos porque eles tinham o ensino das revelações da palavra de Deus, e aí pronto, cessou com eles aqui. Por isso que agora só existe o quê? O dom ministerial de profeta. E eu vou dizer, esse dom ministerial, ele não pode alterar, ele não pode mudar a Bíblia, ele não pode trazer nova revelação, ele não pode trazer, ele tem que ter a unção de Deus para pregar, para trazer uma revelação, mas ele não pode mais mudar nada, porque cessou com esses aqui. Não entenderam agora? E aí vem, em sexto lugar, duas coisas que caracterizam o verdadeiro profeta. Diz aí bem forte. Oração. E depois? Escrituras. Olha para cá. Por que oração? A gente pensa que oração é só para dizer assim, me dá poder, Deus, ou pedir coisa para Deus. Oração é para abrir os olhos da gente. O crente que ora, ele tem uma visão espiritual mais ampla. O crente que ora, ele não tem um pensamento medíocre. O crente que ora, ele sabe o que ele vai dar para o povo. Vamos ver aí rapidinho, Mateus 7:7. Lá pelo 7:7, rapidinho, para a gente já encerrar. 7:7, 12. Como é que diz? 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Isso.
Buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Isso, vai. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Vai. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dá uma pedra? Olha aí. E Discernimento, vai. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Isso. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. O 12, agora o 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quem ora sabe discernir. Ele não vai dar pérolas para quem? Para os porcos. Quem ora tem inteligência para as coisas. A gente pensa que a oração é só, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo a unção. Oração é para abrir os nossos olhos. Isso. Oração é para me iluminar, para me não aceitar qualquer bobagem. A oração traz ilumina. Pronto, então o profeta que ora, ele tem iluminação, ele tem discernimento. E o profeta precisa ter o quê? As escrituras. Porque o profeta que tem escritura, tem oração, tem escritura, ele nunca vai falar nada da vontade dele, porque ele conhece o quê? A palavra de... E aonde é que está a vontade de Deus? Então ele só vai falar aquilo que está na palavra. Então pronto, o profeta verdadeiro é esse. E em sétimo lugar, quem, não é isso? Quem deve dirigir a igreja? Pronto. Se hoje não existe mais ministério profético, só existe o dom ministerial de profeta. Quem é que deve dirigir a igreja? Eu pergunto aqui, é um profeta? Quem é que deve dar orientação para a vida de um irmão? É o profeta? Não. Quem deve dirigir a igreja é a liderança. Vê aí. Filipenses, como é que diz? Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Isso. Com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Quem era a liderança aí? Bispos e diáconos. Olha aí, a igreja ela tinha os vigias, que são os bispos, e aí tinham os diáconos, que eram os auxiliadores desses homens. Ou seja, a igreja já tinha uma estrutura. Agora, era para pregar, era para ser voz profética. Agora, pastor Zé, é porque eu não sei com quem me casar, me dê uma orientação. E pastor, é porque eu quero fazer uma viagem, me dê uma orientação. E pastor Aziel, Tiago 1,5, como é que diz? E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Pronto. E ser-lhe-á dada. Se tem falta de sabedoria, não sabe dirigir seu casamento, peça a Senhor, me orienta. Não sabe como fazer uma coisa, peça a quem? Não vá atrás de profeta não, irmão. Aí está a Bíblia, o ensino da palavra de Deus. E aí, nós já discernimos aqui o que caracteriza o verdadeiro profeta do falso profeta. Se você vai ler na sua casa, Deuteronômio 13 primeiro, e aí você vai ver que Moisés faz distinção entre o falso profeta e o verdadeiro profeta. Eu só quero dizer uma coisa, o verdadeiro profeta, ele não incentiva para o mal, ele não cria baderna, ele não cria confusão, ele não divide igreja, mas ele ensina a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém. Pastor Luiz, orando ao Senhor. Soberano Deus, amado Pai, nós te rendemos graça neste momento, ó Deus, e agradecemos pela palavra que nos foi ensinada, ó Pai, pela edificação, pela Tua palavra. Meu Deus amado, continua, meu Deus, protegendo, guardando a vida do nosso pastor, dando graça, sabedoria, meu Deus, continuando dando intrepidez, autoridade, ó Pai, discernimento e sabedoria, para que continue, meu Deus, com toda essa presteza, nos trazendo a boa palavra de Deus. Neste momento, ó Pai, também te apresentamos os Teus servos que nos acompanham pela live. Meu Deus amado, abençoa esta casa, abençoa esta família, os teus servos, ó Pai, que estão hospitalizados por conta do Covid, qualquer outra doença, ó Pai, em coma. Meu Deus amado, que seja-lhes restaurada a saúde pela tua vontade, pelo teu poder. Meu Deus amado, nós oramos, mas que cumpra-se a tua vontade, meu Pai, trazendo refrigério, trazendo bálsamo às famílias, meu Deus, que todos sejam alcançados e conscientizados que temos uma vontade soberana que nos domina e que nos rege. Se conosco, ó Pai, nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, meus queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus. Nós louvamos